2024, na minha opinião, foi um ano meio fraco para animes. Temos poucos animes que se destacaram, como Solo Leveling, Demon Slayer com sua quarta temporada, Dragon Ball Daima e recentemente também ReZero. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas lançou recentemente a terceira temporada de ReZero. Mas eu acho que o Xodozinho de 2024 foi um anime que tem um nome parecido de um barulho de uma moto, que é Dan Dan Dan. Provavelmente eu vou falar o nome desse anime errado durante todo o vídeo. Dan Dan Dan, pra mim, é o melhor anime que lançou nesse ano de 2024. E por isso no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a minha review de Dan 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 e pontos que eu gostei e que eu não gostei dessa obra, que tem 12 episódios. Lembrando, vou estar levando em consideração apenas o anime que terminou agora nessa terceira semana de dezembro. Enfim, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas antes de ir pro conteúdo, eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Se você puder deixar o seu hype, deixa. E é isso. Agora sem mais enrolação, bora conferir minha review de Dan Dan Dan. Dan 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 é uma obra de 2021 que foi criada por esse cara aqui que eu me recuso a tentar falar esse nome aqui em japonês. Dan 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 tem uma história bem peculiar, porque mesmo sendo shonen, ele tem uma pegada ali meio esquisita. E eu vou lhe contar a plot, embora muitos de vocês já saibam. Bom, basicamente conta a história de dois adolescentes. A Momo, uma menina que acredita em coisas sobrenaturais, como fantasmas, espíritos, essas paradas. E o Orakun, que é um cara que acredita em alienígenas. Até que um dia ela acabou se encontrando com ele no colégio e percebeu que ele estava sofrendo um bullying. E nisso ela foi tentar ajudar ele. E bom, no momento que ela tentou ajudar ele, ela percebeu porque que ele sofria bullying. O moleque só sabia falar de coisas de alienígenas. E a Momo até que achou interessante, né? E falou pra ele que acreditava em coisas de espíritos, né? Almas, essas paradas. E o Orakun fez piada com ela, né? O moleque já se mostrou ser uma pessoa totalmente difícil de se lidar e explicava porque que ele não tinha amigos. E nisso eles começaram a discutir. Então, eles tiveram a ideia de fazer um desafio um pro outro. No caso da Momo ir para um prédio onde tinha suspeitas de coisas alienígenas e o Orakun ir para um túnel que lá onde diziam que tinham espíritos. E para surpresa de ambos, os dois estavam certos. Tanto como espíritos e tanto como alienígenas, os dois existiam. Orakun acabou dando de cara com a velha Turbo e a Momo acabou dando de cara com três homens esquisitos que eram alienígenas. Nesse desenrolar todo, Momo quase foi estudada pelos alienígenas e o Orakun acabou sendo possuído pelo espírito da velha Turbo. O que aconteceu? Basicamente, Momo despertou seus poderes sobrenaturais, que ela invocava tipo uma espécie de mãos das costas delas, e o Orakun meio que conseguiu uma transformação através da velha Turbo. Só que isso custou as duas bolas dele. Sim, aquelas duas bolas que todo homem tem. E praticamente a plot de Dan 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 é pro Orakun conseguir recuperar as suas bolas de novo. O bagulho é bizarro, mas é interessante. E incrível que pareça, isso fez eu querer assistir Dan Dan Dan, porque cara, é um plot muito diferente. Não é aquela coisa, nossa, eu quero ser o rei dos piratas, eu quero ser o maior herói. Não, o cara só quer recuperar os testículos dele. E isso deixa você curioso o suficiente para querer acompanhar essa história. Então nesse ponto, Dan Dan Dan, cara, é simplesmente perfeito, porque ele te prende uma coisa muito simples e idiota. Agora que vocês já sabem a plot do anime, eu vou falar sobre a vibe. A vibe de Dan 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 eu gostei bastante, porque ela é uma vibe leve e nada voltada pro terror. Embora envolva alienígenas e espíritos, a vibe de Dan 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 é muito leve. É aquele animezinho ali para você assistir e ficar de boa e rir. Mesmo ele sendo um shonen, ele é mais focado na parte da comédia. Só que também Dan Dan Dan, ele é um romance. Incrível que pareça, mesmo tendo essa plot muito bizarra e esquisita, ele é um romance. Porque você vai percebendo que no decorrer dos episódios, vai ter uma relação ali de amor entre a Momo e o Orakun. Só que isso vai ficando um pouco disfarçado, já que os dois têm um objetivo, né? Que é recuperar as bolas dele. E cara, vai acontecendo tanta coisa bizarra de alienígenas e espíritos que você acaba esquecendo esse romance. Não é algo que fica forçando os protagonistas a gostar um do outro. É algo que vai acontecendo naturalmente. Aos poucos a Momo vai percebendo que gosta do Orakun, e o Orakun também aos poucos vai percebendo que gosta da Momo. Só que uma coisa bem interessante sobre a Momo é que o primeiro motivo que ela começou a gostar do Orakun foi simplesmente porque ele tem um nome de Ken Tatakura, que era o mesmo ator que a Momo era muito apaixonada, e seu ex-namorado, ela só namorou com esse cara justamente porque esse cara parecia um pouco com esse ator. E uma coisa interessante, que esse ator
existe na vida real. Mas bem, falando sobre a vibe de Dandadan, a vibe dele é muito boa, porque ele é um anime muito colorido. Mesmo sendo esse lance de espíritos e alienígenas, ele não passa aquela vibe cinza. Coisa que eu achei bem estranha em Chainsaw Man. Lá vai eu fazer um comparativo. Lá em 2022, quando lançou Chainsaw Man, eu já tinha dado uma lida no mangá. E Chainsaw Man dava a entender que ele era um mangá um pouco colorido assim na questão da vibe. Só que quando foi adaptado pro anime, a gente percebeu que Chainsaw Man tinha uma cor muito morta, ele era um anime meio acinzentado. E eu tava com medo justamente de acontecer isso com Dandadan, porque eu acabei lendo um mangá um pouco, alguns capítulos, antes de lançar o anime. Inclusive eu tenho o volume 2 do mangá. E eu tava com muito medo de acontecer a mesma coisa. Eu pensava, nossa, será que eles vão fazer que nem Chainsaw Man, vai deixar o anime meio acinzentado? Mas não, Dandadan é um anime bem colorido, que tem aquela vibe gostosinha ali pra você assistir a 1h da tarde. Eu não sei se isso foi coincidência, mas o anime, pelo menos aqui no Brasil, né, na Netflix, ele estreava a 1h da tarde. Bem com a vibe do anime, né, uma vibe bem colorida e bem viva. E uma coisa muito interessante sobre Dandadan, agora que citei sobre o lance da Netflix, que esse foi o primeiro anime aqui no Brasil a receber 2 dublagens ao mesmo tempo. Sim, tem uma dublagem da Netflix e tem uma dublagem da Crunchyroll. Eu, particularmente, eu acompanhei pela dublagem da Netflix e eu gostei bastante. Não sei como é que tá direito a dublagem da Crunchyroll, até porque eu não acompanhei por lá, mas as pessoas que assistem por lá, segundo elas, a dublagem também tá muito boa. Só que eu vi algumas comparações, eu particularmente preferia a da Netflix. E isso foi um caso muito bizarro, né? Um anime estreando com 2 dublagens diferentes. Em relação aos personagens, uma coisa que eu achei bem rara de acontecer é que Dandadan não tem personagens chatos e irritantes. Os personagens de Dandadan, eles são bem legais e são muito carismáticos e é muito fácil você se apegar a eles. Muitas pessoas falavam, né, que não gostavam da Aira porque a Aira atrapalhava o romance ali do Orakun com a Momo, mas eu vi a Aira e eu gostei dela. Eu não achei ela um personagem irritante. Eu sei que no começo, quando ela começa a mexer ali com a Momo, tenta fazer o Orakun de otário, mas depois a gente percebe porque que a Aira é daquele jeito. E basicamente a Aira, na minha opinião, ela é um alívio cômico, porque assim, Dandadan, todo mundo ali é um alívio cômico, todos os personagens são engraçados. Mas a Aira, e também o Didi, né, que eu vou falar depois, a Aira é que se destaca mais, porque a Aira, cara, cada coisa que essa menina fala é engraçada. A Aira, ela é muito sem noção, porque ela acha que a Momo é um demônio, tá ligado? Mesmo sabendo de tudo que existe, né, alienígenas, espíritos e tudo, ela ainda acha que a Momo é um demônio. É muito engraçada a interação das duas. E a Momo, ela é a típica garota calma, é a pessoa que é mais sã ali dos personagens. Tirando o fato quando ela come, né? Quando a Momo tá comendo, ela simplesmente vira um bicho. Mas ela é a personagem ali central, né? Ela é a mais normalzinha ali do grupo. E basicamente a personalidade dela, ela é uma garota meio que padrão, só que ela é um pouco valentona. E o Orakun, né? Como já é esperado, ele é aquele cara nerd, medroso, que ele só fica valente, né? Fica mais legal no seu modo de transformação. Tem a avó da Momo, que também é um personagem muito engraçado, que na minha opinião foi o personagem que eu mais me identifiquei. A avó da Momo, cara, era aquele tipo de personagem que é tipo um protagonista de um anime shonen, só que a história dele já acabou, ele tá em outra história só pra cumprir tabela. É tipo isso a avó da Momo, porque, cara, ela é muito relaxada, só que a gente sabe que ela é um personagem forte, só que ela sempre usa a desculpa, gente, meus poderes só funcionam nessa região aqui da cidade. As outras coisas vocês vão ter que resolver. Até o jeito que ela fala, né, a dubladora brasileira, mandou muito bem, que passa aquela vibe, né, de personagem meio relaxada. E, cara, uma coisa muito engraçada é que ela é a avó da Momo, tá ligado? Ela nem é a mãe nem a tia. E a mulher tem um corpão, né? Tipo, acho que pra maioria que assistiu Dandadan, a avó da Momo é sua wife preferida. Pelo menos pra mim, né? Eu me senti mais atraído pela avó da Momo do que a própria Momo. Até porque também eu já tenho 25 anos, né, rapaziada? Seria meio estranho eu ficar mais atraído por um adolescente do que por uma velha. Cara, isso ficou meio esquisito, mas enfim. E a comunidade na internet teorizam aí com a idade da Seiko. Muitos dizem que ela tem por volta dos 80 anos, outros dizem que ela tem por volta dos 50. Eu quero acreditar que a Seiko tem entre 55 a 60 anos, porque é uma idade que encaixa já pela ser vó de um adolescente de 17 anos ou 16, eu não sei exatamente a idade da Momo, e porque também combina ter aquele corpo. Porque você consegue encontrar senhoras que tem aquele corpo ali nessa idade entre 55 a 60 anos. Agora, se ela tiver 80 anos, aí já é sacanagem, né? Aí o autor fez piada demais. Mas se for, tanto faz, né? É só um personagem de um anime que nem existe. E bom, tem o Didi,
O Didi, particularmente, eu não gostei muito dele. Eu acho que o personagem ali que eu menos fui com a cara. Porque quando eu tinha visto algumas imagens do Didi, eu achava que ele ia ser aquele cara mais sério do grupo. Ele ia fazer um pouco de piada ali, até porque todo mundo ainda é um personagem meio dodó da cabeça. Mas o Didi, eu achei ele muito bobão. Eu tive uma quebra de expectativa com ele. Eu acho que isso foi por conta que um amigo meu e minha namorada falaram que eu lembrava o Didi. Então eu pensei, não, então o Didi deve ser um cara na dele, um cara calado, um cara alto, né? Porque eu fui ver umas imagens dele e ele era um cara alto. E quando eu fui ver o Didi era completamente um palhaço tapado. Eu disse, é sério que meu amigo e minha namorada me veem assim? Porque assim, eu posso até zoar bastante aqui nos vídeos, mas se vocês chegassem a me conhecer pessoalmente, vocês iam perceber que eu sou uma pessoa muito na minha, calada, que não fala muito. Então ser comparado com o Didi, pra mim foi algo meio bizarro. Eu pensei que ele era um cara na dele, mas não, ele era um cara bem animado, muito diferente de mim. E bom, o último personagem que vale destacar é a Vovó Turbo na versão gato. Porque a Vovó Turbo, que começou como uma vilã no começo da história, ela acaba virando um mascote do anime, que ela acaba ficando no corpo de um gato e cara, não tem como odiar a Vovó Turbo dessa forma de gato. Cara, ela fica muito fofa. Eu acho que boa parte do humor de Dandadan é essa gata e as expressões dela, principalmente quando ela fica aparecendo do nada e fica olhando com a cara de julgamento. Cara, a Vovó Turbo é muito engraçada nessa versão gato. E como eu falei dos personagens, uma coisa muito interessante de Dandadan não é o primeiro anime que faz isso, mas eu acho que foi o anime que fez com mais frequência, que foi basicamente mudar as roupas dos personagens. Eu sei que isso pode parecer um detalhe bobo, mas cara, é muito impressionante ver que na maioria dos episódios, os personagens sempre estão com roupas diferentes. E cara, isso é um detalhe bem legal, que mostra que o autor teve preocupação em mostrar pra gente que os personagens são pessoas normais e humanas, que trocam de roupas e têm roupas diferentes. Que cara, uma coisa que é muito comum em anime é os personagens andarem com a mesma roupa de sempre. Tem até alguns animes que fazem piada com isso, dizendo que o personagem só tem aquela roupa. Mas em Dandadan, o autor teve esse trabalho, né, de sempre criar os personagens com roupas diferentes. Então isso é bem legal. Você vai ver a Momo com a roupa num episódio, em outro ela vai estar com outra, e assim por diante. E cara, isso é muito interessante. É um detalhe que deixa mais imersivo. Você percebe que aqueles personagens ali vivem dentro de um mundo e eles tomam banho, eles trocam de roupa. Eu sei que é besteira, mas isso é interessante, cara. Tipo, porque ele poderia simplesmente não colocar esse detalhe, mas esse detalhe tá na história, que foi algo que eu gostei bastante. Falando sobre episódios, cara, Dandadan simplesmente ele quebrou a internet com o episódio 7. Porque, tipo, como eu falei, o anime é piada pura, é o Comédia 2. Mas, cara, o episódio 7, ele quebra qualquer um que tem um coração. Simplesmente, na minha opinião, o melhor episódio de Dandadan é o episódio 7. Cara, esse episódio me pegou de um jeito que eu quase chorei, mano. Aquele finalzinho ali foi algo assim de partir o coração. E o mais interessante é que esse episódio, meio que ele tem ali como personagem central, né, a Aira. Cara, eu acho estranho as pessoas odiarem a Arya, né? Porque tem boa parte da comunidade Dandadan que odeia essa personagem. Mas, cara, ela é a personagem principal do episódio 7, que na minha opinião é o melhor episódio dessa temporada. Eu não sei se vai ser o melhor episódio do anime, mas é o melhor episódio dessa temporada. E, cara, é algo muito triste. Eu não vou dar spoiler, né? Porque pode ter gente aqui que não chegou a assistir esse episódio ainda. Mas, cara, o episódio 7 simplesmente quebrou a internet. Porque, tipo, é um anime, cara, de zoeira. Tipo, o objetivo do anime é o protagonista recuperar as bolas dele. E o que aconteceu no episódio 7, cara, não tem nada a ver assim com a vibe do anime. E simplesmente pegou a gente de surpresa. Eu não esperava por isso em Dandadan. Então é um anime que surpreende você no momento que você menos espera. E é claro também, né, que como teve o melhor episódio, também teve o episódio mais fraco. Que na minha opinião, o episódio mais fraco de Dandadan, que é o episódio 11, que tem aqui todo aquele episódio onde o Didi, a Momo e o Orakun vão perseguir aquele manequim. Eu, sinceramente, eu achei esse episódio bem sem graça pros padrões de Dandadan. Não que ele seja um episódio ruim, mas comparado aos outros episódios que já tiveram, esse eu achei ele bem fraquinho. Mas enfim, sério, os moleques passaram o dia todo perseguindo a porra de um boneco. Eu achei meio sem graça. E bom, antes que vocês já tirem conclusões precipitadas, não, eu não odeio o Didi. Eu só quebrei minhas expectativas com ele. Eu pensei que ele era uma coisa, só que na verdade ele era outra. E bom, falando no episódio 11, né, que foi o penúltimo, tem o episódio 12. O episódio 12 eu achei bem interessante, só que ele teve algo bizarro, porque tipo, ele simplesmente acabou do nada.
porque dava muito a entender que futuramente teria um episódio 13, só que de fato a temporada acabou. Dandadan agora só vai estrear lá na temporada de junho, em 2025. Pelo menos isso, né? Pelo menos a gente vai esperar menos de um ano pra ter o anime de novo. Mas foi muito bizarra a forma que o episódio 12 acabou, tipo, tá ligado? Tipo, não deu aquele final de episódio assim, nossa, esse aqui foi o último episódio da temporada. Não, ele não passou essa vibe, ele passou uma vibe que teria um próximo episódio. Só que simplesmente acabou. E cara, o jeito que acabou foi bem bizarro, né? A Momo dentro da piscina ali, sendo, né, que parece que ela vai ser estudada ali por aqueles caras, né? É a segunda referência que Dandadan faz aquele ato que o Renan Play, né, disse que deveria ter uma lei. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Devia ter uma lei. Pode isso. E uma coisa, né, que Dandadan também tem muito, e cara, o Capitão América ia ficar muito feliz em assistir esse anime. Porque Dandadan tem muitas, mas muitas referências. E assim, eu não peguei todas, eu acredito que o anime tenha mais do que referência do que o que eu peguei. Porque as referências que eu peguei foi a dancinha da Momo, que é uma referência a uma dança da Rihanna, né? A dança do Oracun, né, na abertura, que é a referência à dancinha do Kautor, né? E teve outras referências, como a referência ao Toguro, não é esse Toguro aqui, é o Toguro do primeiro anime lá do Togashi, que eu não consigo pronunciar o nome desse anime direito, que é Yu Yu Hakusho, sei lá, alguma coisa do tipo, que é um personagem que era bem bombado e bem forte, e naquele episódio que a Momo conhece o Didi, ela tá fazendo referência a esse personagem. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Bem-vindo. Mas venha na maciota, tá? Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Teve referência também ao filme Alien, que tem um momento que o personagem passa e tem a lua de fundo. Enfim, Dandadan teve várias referências. Um amigo meu me mostrou uma referência que teve nesse último episódio, no episódio 12, que foi uma referência ao anime Slamdunk. Eu não tinha pegado essa referência, eu só percebi porque ele me falou. Deixe aqui nos comentários outras referências que vocês pegaram em Dandadan. E a abertura de Dandadan, cara, tá excelente. Eu sempre fico com aquela música na minha mente. Por que eu fiz isso? Cara, muito boa. O encerramento também. Eu gostei mais do encerramento do que da abertura. E um detalhe interessante sobre a abertura de Dandadan é que ela é cantada pela mesma banda que canta a abertura lá daquele anime do Mesh, né? Da segunda temporada. Curiosidade aí extra pra vocês. E como tudo que faz sucesso, Dandadan, óbvio que ia se meter em polêmicas durante essa temporada. Cara, teve bastante polêmicas, mas a que vale destacar aqui foi a polêmica sobre a cena dos aliens, né? Muita gente ficou muito desconfortável ao ver a Momo naquela situação, porque aquilo ali meio que faz uma referência ao ato de estudar, vamos dizer assim, né? Então muita gente se sentiu muito desconfortável. Eu me senti um pouco ali, eu olhei assim, eu pensei, nossa, o autor aqui foi meio ousado ao colocar esse tipo de cena. Mas enfim, eu não tenho muito o que opinar. Mas uma coisa muito interessante sobre Dandadan, essa questão assim de coisas polêmicas, é que o anime ele soube trabalhar a questão do ecchi. Porque assim, eu não vou dizer que Dandadan não tem, porque ele tem. Só que os animadores foram bem espertos com isso. Porque é interessante ver que, porque quando chega nos momentos que os personagens ficam com pouca roupa, como no episódio 8, que a Ari e a Momo elas ficam praticamente o episódio todo de biquíni, né? Porque elas estão dentro d'água, porque o episódio todo em relação a isso, né? Eles estarem debaixo d'água. Eles não colocaram elas muito sexualizadas, eles colocaram ela com um traço um pouco mais cartoon, bem mais rabiscado. Inclusive que quando toda a confusão acaba, né? Que os três protagonistas estão fugindo ali sem roupa, eles aparecem todo mal desenhado, né, de propósito, justamente para não causar aquele lance de sensualizar personagens que são de menores. Eu achei muito interessante isso de Dandadan, né, de não colocar muito destaque no corpo das personagens. Embora as personagens sejam bonitas de físico, né, tipo a Momo tem um peito mais avantajado, a Aira também, mas os animadores fizeram de uma forma ali para não ficar tão sensualizado, igual como acontece em outros animes. Mas só que teve uma cena que eu olhei ali e eu pensei, não, isso aqui foi sacanagem, isso aqui foi de propósito. Que inclusive eu acho que, se eu não me engano, é no final do episódio 8, que a Momo tá pedindo um uniforme novo. E cara, o ângulo que eles botam, aparece lá o rabão da Momo, sério. Tipo, a menina tá com uma bunda imensa. Eu olhei aquilo ali, não, isso aqui foi de propósito. Isso aqui não foi por acaso não, os caras colocaram esse ângulo aqui e esse rabão da Momo aqui de propósito. Mas enfim, isso aí a gente deixa passar. E bom, como eu já tinha citado antes, né, Dandadan vai ter uma nova temporada em 2025, ali por volta do mês de julho.
E cara, fico muito feliz porque é um anime que eu gostei bastante. Foi um dos poucos animes que eu assisti nesse ano de 2024. Eu acho que foi praticamente, tirando o Demon Slayer, né, porque praticamente é meu trabalho, mas tirando o Demon Slayer, Dandadan foi o único anime que de fato eu acompanhei os semanais, né, porque como eu já tô ficando velho, pra mim já tá perdendo um pouco a graça assistir animes novos. Mas, cara, foi um anime que eu gostei demais. Tinha um inscrito que, se não me engano, é o Telecom. Desde 2023 ele ficava me perturbando. Mangalático, lê o mangá Dandadan, lê o Dandadan, é muito foda, é muito bom. E cara, de fato o Telecom tava certo. Cara, é incrível essa obra. Eu vou ver se eu consigo acompanhar o mangá, ver se eu vou ter paciência e vontade de ler os outros capítulos. E se esse vídeo der bom, galera, provavelmente eu traga conteúdo de Dandadan aqui no canal, no formato de Mangalático, né, que alguns de vocês já conhecem. Se você caiu de paraquedas, dá uma olhada no conteúdo aí que você vai ter uma noção de como mais ou menos funciona o meu canal. Mas enfim, cara, Dandadan, um anime muito bom, excelente. Pra quem não assistiu, recomendo demais que assista. E pra quem já assistiu, vai ver o mangá, que tem muita coisa interessante. Embora eu não conheça muita coisa, né, só os spoilers que eu recebi aí. Enfim, é um anime que eu dou a nota 8, um anime praticamente quase perfeito. Teve uns pequenos defeitos ali, teve alguns pequenos vacilos, mas foram bem mínimos mesmo, nem vale ressaltar aqui. Uma das poucas coisas que eu não gostei do anime foi simplesmente ali minha quebra de expectativa com o Didi, mas isso é algo mais pessoal do que do próprio anime. Mas bem, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre Dandadan, o que vocês acharam dessa obra, e deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, e enfim, é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, e até a próxima.